E aí pessoal, aqui quem fala é seu amigão de sempre, o Bocão da Royal. E hoje vamos falar sobre os vilões de Thomas, que com certeza os vilões são uma parte bem icônica da franquia inteira. E por isso hoje eu vou analisar todos eles. E é claro, mais ou menos todos eles, porque sinceramente reúne todas as mídias de Thomas, tipo a TVS, a Ray Series, também as revistinhas de Thomas que tem vários personagens que aparecem lá, seria impossível. Então, para esse vídeo eu só vou trazer os vilões da TVS e nada mais. Nosso primeiro vilão, na verdade, nossos primeiros vilões são os Troublesome Trucks. E, bem, os Troublesome Trucks não são exatamente vilões, são mais para antagonistas na série inteira. Mas se tem algo que é estranho neles é que todos eles em qualquer lugar, seja na parte principal de Soda, seja na parte de Narrow Gauge, seja na Cruz de Ferro, todos esses vagões sempre vão odiar as locomotivas. E ao mesmo tempo que parece que não tem motivo, porque nem toda locomotiva de todo lugar é arrombada, mas tem alguns motivos sim, até porque você é um vagão, você sua vida inteira ficar parado enquanto alguma locomotiva vai vir te pegar para algum trabalho algum dia. Aí quando essa locomotiva vai te pegar, ela ainda te bate, ainda te xinga. Como tu não vai ficar bravo com essas pessoas, cara? Mas sobre os vagões, realmente não tem mais nada do que falar, até porque não tem realmente uma história realmente para eles, e eles basicamente aparecem em tudo e nunca deixam de aparecer. Então, se eu fosse citar tudo que os vagões já tiveram, seria muita coisa. Tipo, tem Thomas os Vagões, tem James os Vagões, tem Dirty Objects, tem muita coisa dos vagões. Eu vou deixar até todos os exemplos possíveis, eu acho. Eu acho não, todos os impossíveis não, isso daí já é demais. Eu vou deixar tudo que eu sei deles. Até porque os vagões são basicamente os principais antagonistas da série inteira. Porque eles sempre estão lá e acaba que meio que eles fazem parte dos trabalhos das locomotivas, então sempre pode acontecer alguma coisa envolvendo os vagões. Eles estão na maioria das histórias, querem ou não. E nosso próximo vilão é o Davis Diesel. E ele é o primeiro real vilão propriamente apresentado pra gente. Sendo ele que começou com essa ideia de diesel contra vapor que rende um monte de episódios no próprio Thomas e até na comunidade também. E agora falando sobre a primeira aparição dele, ele sim era uma locomotiva arrogante, ele achava que os diesels eram melhor do que as locomotivas a vapor, mas será que tinha realmente motivo para o que o Duke fez com ele? Porque ele simplesmente mandou o diesel manobrar os piores vagões possíveis só para ele acabar quebrando um break desse vagão, e com toda ação tem uma reação. Isso daí, obviamente, fez o Diesel fazer algo, que foi contar o que ele contou para os vagões e fazer o que ele fez com o Duck. E logo depois disso, ele meio que é banido em off da ilha de Sodor, até porque quando o Duke volta para a estação de principal, o Diesel só foi embora, ele sumiu. O que implica que ele passou um tempo na estação do Edward, tipo, sei lá, uns dias. Mas o complicado é que logo depois, no episódio de Natal da segunda temporada, ele simplesmente tá lá. Ele simplesmente aparece e é isso. Por que esse cara tá aqui? E a partir da temporada 3 que simplesmente vira bagunça, já que ele aparece em mais 3 episódios, que é Diesel Does Again, Mavis e Tinder Angels. Em Desadas Again ele faz bagunça de novo. Ele acaba atrapalhando o Duck e o Percy no trabalho deles e o Tapan Hatch bane ele pela fucking segunda vez da ilha. E olha só, ele vai e aparece mais 2 vezes nessa temporada. E a partir daí virou realmente bagunça, porque ele nunca mais vai parar de aparecer. Ele simplesmente vira a locomotiva da ilha de Sodo, sendo que ele foi banido 2 vezes. Agora o que eu queria destacar são alguns hot takes dele, que primeiro é essa aparição dele em Mavis, que se você viu a Railway Series, você sabe que não deveria ser assim. E sim, quem deveria falar com a Mavis naquele momento seria a Daisy. Mas tem todo esse negócio do Shine Time Station e a distribuição de Thomas aqui na América. E basicamente por causa da Ocean Time Station, os caras falaram lá que, sei lá, a Daisy é um personagem feminino e o personagem feminino não dá audiência ou algo assim.
E por isso metade das aparições da Daisy foram cortadas. Por isso que depois da temporada 2 ela mal aparece em alguns episódios. E por isso o Diesel é quem aparece lá. E o próximo hot take que eu quero falar é sobre aquele episódio da locomotiva mais forte do mundo, onde o Diesel tenta bater um recorde de pegar mais vagões pesados e acaba falhando miseravelmente. E simplesmente depois, no episódio lá pra frente, tem toda uma trama do Gordon bater um recorde de velocidade com os vagões dele. Aí do nada o Diesel só rouba esses vagões e quando a Emily vai atrás dele cobrar ele, diz que ele não quer que o Gordon bata esse recorde, porque senão vai ofuscar o recorde de locomotiva mais forte do mundo dele, que simplesmente nunca aconteceu. E nesse caso tem duas opções, ou isso aconteceu em off, ou ele só acha que aquele negócio que foi o acidente dele realmente contou com algum recorde de força. E sinceramente eu até gosto desse episódio, até porque ele tenta dar uma desconstruída no Diesel, fazendo ele ser mais do que uma pessoa malvada, e na verdade a Emily pensou que ele estava fazendo aquilo dali por maldade, mas não, era pelo motivo realmente que importava para ele, porque era motivo pessoal. Mas só que, como tudo na Hit Series, acaba que isso só acontece em um episódio, e no próximo episódio ele volta a ser aquele personagem raso que ele é. E o próximo vilão é o Carro Freio Malvado, e sim, eu encolhi esse carinha. Mas, tipo, meio que não tenho o que falar sobre ele, porque ele basicamente é um personagem que apareceu em um episódio, coisa que vai ser recorrente nessa lista, vocês vão reparar. Mas mesmo ele sendo um babaca, nada vai tirar da minha cabeça que ele só apanhou e depois foi praticamente morto por motivo nenhum. E o mais engraçado é o Edward todo feliz nessa cena após ver o amigo Douglas transformar um vagão em poeira cósmica. O próximo vilão é o Bug. E sim, ele não é exatamente um vilão, mas como ele foi introduzido como um vilão, eu acho que ele vale ele estar aqui nessa lista. E basicamente a primeira aparição dele ele é um George antes do próprio George. E ele tem um acidente dele, e depois ele simplesmente vira um galinheiro, porque ele teve um acidente no primeiro dia dele. Como se o James e vários outros locomotivos tivessem, tipo, acidentes a qualquer momento na Ilha de Soda. Eles não tiveram nenhuma dessas punição. Mas tudo bem, né? Hipocrisia de Sorsapan Hatch. E no fim ele vira, por último, um bagulho de verdura. Começam a vender verdura no cara e pinta ele de verde. E depois eu não sei o que acontece na CGI, ele só começa a voltar a ser um ônibus, é isso. Eu não sei o que aconteceu. E apenas teve o arco de redenção dele, que foi totalmente off-screen. E continuando com os personagens que foram esquecidos até pela própria série, temos o Smudger. E sim, na minha opinião, ele é um vilão, porque ele é basicamente um inútil na ferrovia dele. E acho que um dos motivos da Midsommar ser fechada. Tipo, cara, por que sinceramente acaba saindo dos trilhos? Como isso sequer é possível de uma locomotiva ficar fazendo isso? Tipo, eu sei que na vida real tem locomotivas que realmente tem esses problemas de ficar saindo dos trilhos. Eu acho que até a locomotiva que era de miniatura do Duck, do Aldri, realmente ficava saindo dos trilhos um pouco. Mas na série fica parecendo que ele só faz isso daí de propósito. Eu não sei como é na Railway Series, se o Stanley, que é o Smudger de lá, fazia isso daí de propósito, mas na TV Series fica basicamente entendido que ele fazia isso porque ele queria. Mas também a punição dele não faz sentido. O maluco ficou preso atrás de um galpão e virou um gerador. E só lembrando que a Midsommar foi fechada, né? Então ela simplesmente foi abandonada e jogada às traças. Então, diferente do Duke, que ficou lá por um tempo abandonado, depois foi resgatado, o Smudge deve estar lá até hoje. E é isso, esse cara não tá vivo, alguém procura esse mano urgentemente. E nosso próximo vilão é particularmente um dos favoritos, que é nosso famigerado George. E o que falar sobre o George? Ele é simplesmente um rolo compressor foda que odeia ferrovias. Inclusive eu acho muito foda que ele não só fica nas locomotivas de Narrow Gauge, sim, com todas as locomotivas. O cara simplesmente é puro ódio e é isso. Eu acho que o episódio de introdução dele tenha sido rolo compressor. Todo mundo sabe que o episódio highlight dele é By George. E ele simplesmente causa três fucking acidentes em um só episódio. Na verdade não é 3 acidentes, são 2 acidentes. Eu só sou burro mesmo e esqueci de ler meu próprio roteiro. É isso, pessoal. Leiam seus roteiros, não escrevam roteiros para
pra depois você ir no freestyle. Leiam os roteiros. Além de que não dá pra ignorar a aparição que ele teria em Thomas da Estrada Mágica. E, sinceramente, eu acho que seria bem legal. Adicionaria mais coisa ao filme, ele sendo um personagem que estaria junto do lado do Diesel 10 do Splotter e Dodge. Faria até sentido, na verdade. O Diesel 10 e ele odeiam ferrovias. E é isso. Na verdade, o Diesel 10 odeia locomotivas a vapor, sou maluco. E nosso próximo personagem vilão é com certeza um dos personagens existentes. Até porque o Class 40, ele não é lá um grande personagem assim. Eu gosto do episódio que ele aparece, esse episódio é muito bom. Até porque todas as locomotivas aparecem nesse episódio contra o Classe 40. Sei lá, eu gosto muito desse episódio, a música dele, o Duck e o Stepney juntos são muito bons, mas o Classe 40 só aparece nesse episódio. E esse é um defeito que vai estar na maioria desses personagens dessa lista. A maioria dos vilões só aparece em um episódio. E próximo vilão, e mais um vagão. Nosso famoso Scruffy. E, sinceramente, eu gosto dele, tá? Ele é um bom personagem que... Ele aparece só um pouco, no caso, ele aparece em um episódio também, mas... Eu acho que ele é um personagem bem memorável, mesmo ele só aparece em um episódio. E o conceito dele é bom, porque, tipo, os vagões, eles não podem ser, né, tipo só ser desorganizada, tem que ter organização, né, pô? Então tem que ter um líder lá. Toda torcida organizada tem um líder, ok? Então por isso Scruffy é um conceito bom de um personagem. Só que aquilo que é mais estranho é ter demorado 4 temporadas para eles fazerem realmente algum vagão que fosse líder dos outros vagões que comandasse essas coisas que eles fazem com locomotivas. Mas enfim, ele é outro personagem que foi pra lista de personagens que foram esmirilhados, viraram poeira cósmica. E agora, nosso próximo personagem não é um vilão. Tá, deixa eu explicar. O Bruce Strode, ele não é exatamente um vilão, exatamente. Pelo menos pela minha ótica, não. E sim, o Strode, ele é um personagem meio babaquinha, ele é todo irritadinho, ele fica bravinho com o Percy, mas, pô, claramente foi culpa dessa lagarta verde que o acidente do Strode aconteceu. Imagina, você tá de boa, você tá em um barco, você tá na água, aí simplesmente uma locomotiva joga uma cacetada de vagão em cima de você e você ainda tá achado de vilão. E depois você fica parado na areia pra sempre, pra ficar morfando lá. Eu acho que o vilão de verdade está com a gente e não fora. O Percy é o verdadeiro vilão dessa franquia. E é por isso que nesse canal a gente apoia o Bustode totalmente. Nós apoiamos o Bustode. Nós somos time Bustode e é isso. E vamos agora falar sobre os Três Mosqueteiros, os primeiros vilões originais desse vídeo. E o que falar sobre os Horrid Lloyds? Eles são caminhões que se acham o suficiente para acabar pegando o lugar dos trens, só que eles são essas porqueiras que eles tá aparecendo na tela. Eu não sei se existem caminhões pequenininhos assim na vida real, provavelmente sim. E se existe, deve ser alguma coisa lá do Reino Unido, por aí. Mas, mano, sinceramente, olha essas porcarias. Realmente alguém acha que isso daqui substituiria alguma locomotiva em sequer alguma história, algum universo paralelo? Eles não são nem aqueles caminhão fodão do Euro Truck Simulator, são essa porcaria aí. Mas ao menos o episódio deles é bem legal e é isso. Não tinha mais nada pra falar sobre a personalidade deles, porque eles não têm personalidade além de serem babacas. E agora vamos falar de algo que preste finalmente, que são Harry e Bert. Se pá, um dos personagens mais bizarros pra ter um desenho infantil, ok? E, mano, simplesmente eles em Stepney Guest Lost é maravilhoso, porque toda a ambientação do episódio, tudo aquela neblina ali no Stepney, e quando ela simplesmente sai, aparece o Harry e Bert, pega um Stepney. Mano, aquele episódio é praticamente perfeito. Só o final que eu acho meio rushado, o Stephen Hatch tá lá. É meio que um Deus Ex Machina da vida. Também tem a aparição deles em Fergus Break the Rules e em Halloween. E por mais que Halloween seja um pouquinho mais infantil, seja meio mais bobo, eles fazendo som de fantasma, eu não sei porque isso assustaria a Emily e o Thomas, mas beleza, eu não ligo. Halloween pra mim é cinema, um dos melhores episódios de todos os universos e é isso.
Mas, sei lá, eu sinto que depois da temporada de modelos, toda essa ambientação macabra deles acaba sendo perdida lá por Dia dos Trens a Diesel, porque, sei lá, eles só viram um diesel bardeneiro genérico. Não genérico, mas é que, tipo, desse jeito tem tanto diesel que eles só viram mais um. E ok, nessa eu brinquei realmente muito, mas sim, vamos falar sobre o Boulder aqui, a pedra. Eu nem sequer sei se dá pra dizer que ele é um personagem ou não, mas uma coisa que eu tenho certeza é que ele é do mal. Ele com certeza é do mal. Olha o rosto dessa coisa. Esse cara teleportava, ele ia atrás de todo mundo. E ele era um Um demônio, ele não era, ele era o Satanás correndo atrás do Mercy. Além de que, para a equipe de produção, ele realmente foi um vilão. Vejam tanto de retake que tiveram que fazer dessa pedra rolando, porque não dava certo e tinha que gravar várias vezes. Mas agora voltando a falar sobre o personagem do Boulder, eu já vi uma teoria muito boa que ela dizia que o Boulder representa a pura e imparável força da natureza. E segundo essa teoria, toda a história de Thomas é sobre tempo e suas mudanças. A locomotiva não se adaptar ao tempo e também a evolução das locomotivas. E basicamente, Thomas é tudo sobre tempo e evolução. E no caso, o Boulder seria a natureza que é contra toda essa evolução forçada, pegando os recursos da natureza e tal. E sim, é uma teoria bem viajada, é bem retcon, mas eu acho que nesse tipo de personagem que, tipo, mal tem aparições, mal tem significado, mal tem personalidade, retcons assim, até que, sinceramente, valem. Até porque é o único jeito de tirar alguma coisa desses personagens que são, sei lá, cascas vazias. E finalmente, ele. Simplesmente o mais icônico, mas também até o mais aproveitado de Zio 10. E sim, Thomas a Estrela Mágica não é o melhor filme do mundo, mas o Zio como vilão, ele é sinceramente muito bom, pra falar a verdade. Ele é icônico, ele tem seus momentos aterrorizantes, ele é engraçado. E meio que ele tem três versões, que seria a de Thomas a Estrela Mágica, a de Cowling Legends e a de Electroniza Diesel pra cima, mas eu vou falar de cada uma dessas três nesse vídeo. Então, primeiro vamos começar pela primeira. E sobre a primeira versão, ele é meio burro, né? Até porque o Zelda ele é pra ser esse vilão mais meio pastelão, assim, às vezes, mas até hoje esse negócio da Lady com ele é algo que eu simplesmente não consigo deixar de comentar, porque como o Zelda quer destruir a Lady, sendo que ela é quem dá a vida a todo mundo e todas as locomotivas, e pelo visto ele também, até porque não nada menciona que ela só dá a vida às locomotivas a vapor e também as diesel. Só se existe alguma locomotiva a diesel mágica, o que abriria espaço para ter sei lá, um ônibus mágico, um helicóptero mágico, porque a Lady simplesmente não explica a todos os personagens que não são locomotivas na ilha. E nossa próxima versão é o que eu gosto de apelidar de Diesel Trabalhador Honesto, que ele basicamente aparece chamando todas as locomotivas e ele fica lá, na dele, ele fica lá catando entulho de boa, com um maior sorrisão, inclusive. Só que aí fica o Thomas e o Percy no medo dele, porque ele tem uma garra enorme e ele é do mal. E no fim são tipo umas três cenas que ele aparece e o Thomas e o Percy ficam com medo. Aí na terceira, quando a ilha já tá indo pra vala, o Thomas é praticamente obrigado a falar com ele. E porque senão tudo ia dar errado, ele ia fechar, essa Topanete ia morrer, as locomotivas iam explodir, pegar fogo. Mas no fim deu tudo certo por causa do Diesel 10, ele tem uma garra e ele tirou os entulhos lá e. Uau, felicidades. Ele basicamente é só uma ferramenta nesse filme, não importa a personalidade dele. Essa próxima versão e última também é o Diesel da CGI. E, sinceramente, ele não é o meu preferido das três versões, eu gosto mais da versão da Cidade Mágica. E nesse filme do Dia dos Namorados, eu não sei, ele não passa a vibe de vilão que ele deveria ter. O que ele faz? Ele faz arruaça e bagunça e no final ele captura o Kevin e deixa ele, sei lá, na base dele.
E não sei, ele simplesmente não passa a vibe de vilão que ele deveria ter. Eu até gosto que ele aparece depois em outros episódios, mas de novo ele é meio palhaçadas. Mas, sinceramente, já que poucas aparições dele são aparições especiais, eu acho que conta, vai. Eu gosto de quando ele aparece, independente da personalidade dele ter mudado. E nossos próximos vilões são os Splods. E eu não considero ele realmente vilões, tá mais pro ajudantes inúteis do vilão. Só que sim, essa é a intenção deles dois, ser o alívio cômico do filme. Só que meio que complica, porque meio que o Joe 10, que é o vilão principal, já é o alívio cômico. Porque ele tem várias cenas de que é típica de um alívio cômico, e ainda mais, tem outro alívio cômico, que é o Junior no filme. Ou seja, o filme tem três fucking alívio cômico. Além do senhor condutor fazendo bizarrice, falando com a câmera e tal. Mesmo que o Junior, pra mim, seja, tipo, meu personagem favorito desse filme, ele é, tipo, top 10 personagens de Thomas, porque ele é muito. Ele é muito especial, cara. Eu adoro o Junior. E, bem, nosso próximo vilão, eu não sei se realmente conta botar ele nessa lista, mas já que já tá no roteiro, vamos lá. Pete Boomer. Mas, bem, eu acho que ele seria uma adição muito boa ao filme de Thomas a Estrada Mágica, porque, primeiro, ele sim seria um vilão de verdade nesse filme, já que originalmente o Zodé seria o vilão menor, e todo o plot da Lady não seria envolvendo o Zodés, e sim o Pit Boomer. Ele seria o cara que teria destruído a Lady no passado, e ele queria destruir ela de novo. E até faria mais sentido, porque o Judas não seria um burro que quer literal acabar com a própria vida. E meio que todo o plot original do filme seria que basicamente o Judas não gosta das locomotivas a vapor, só que alguma hora ele ia acabar descobrindo os para-choques mágicos com os Splods, e alguma hora o destino desses dois vilões iam se cruzar e eles iam se unir para tentar pegar a Lady. Quer dizer, se unir, né? Eles só correram atrás dela e morreram depois. E sinceramente, eu acho que o Rich Burner seria uma edição até que boa pro filme, porque ele é um cara bizarro, ele é um velhão, cheio de explosivo, ele bate de frente com todo mundo, o cara é um perigo de verdade. E meio que daria o contraste que na vida real a gente tem praticamente um terrorista, enquanto no universo de trenzinhos a gente tem um trenzinho gigante com a garra enorme. E é ele, nosso próximo vilão. É um cara que impõe respeito aonde ele passa. Ele é simplesmente o homem, uma locomotiva 100% aerodinâmica. Spencer! Ah, e é claro, isso até ele ser passado na corrida por uma locomotiva tanque. Eu encaro o Spencer mais como um antagonista do que realmente um vilão. Mas isso, é claro, não na série inteira. Até porque na Herói dos Trilhos ele é realmente o vilão principal de lá. Eu realmente não vejo outro vilão sem ser o Spencer naquele filme. Até porque se fosse mais uma locomotiva diesel, simplesmente não passaria a vibe de imponência que o Spencer tem naquele filme. Porque ele é simplesmente uma locomotiva a vapor que quer ver o desastre de outra locomotiva a vapor. O cara é simplesmente maldoso e é isso. Se fosse, sei lá, o diesel, simplesmente não teria graça. Já é esperado dele fazer alguma coisa assim. Além de que o diesel não tem imponência nenhuma. O cara é tipo, ele é isso e acabou. O nosso próximo vilão é de novo um vagão, o Hector. E é um dos poucos personagens da Era Hit que realmente presta e não foi só, sei lá, pensado para fazer brinquedo e vender bastante. E no geral, o Hector ele era um vagão que ele tinha medo de ser abastecido com carvão, ele nunca tinha feito esse tipo de trabalho e meio que ele ficava na defensiva para nunca ser pegado nos trabalhos de vagão. E é por isso que ele acabava sendo tirado como uma pessoa malvada e do mal. Só que no fim ele era só uma pessoa de boa, ele só tinha medo do negócio. Que eu acho até surpreendente que esse negócio foi feito na Era Hit, considerando que lá a maioria dos personagens e dos roteiros dos episódios são, tipo, muito meia boca. Mas não, o Hector realmente é um vilão, entre aspas, muito bom. E ele aparece depois mais um episódio lá na temporada 12 com o James e também é legal esse episódio, ele é bem bom. É um dos únicos da temporada 12 que é bom. Mas depois ele para de aparecer simplesmente e também, mesmo se ele aparecesse, não contaria nesse vídeo porque ele não seria mais um vilão. Enfim, o único personagem bom da Era Hit eles vão lá e descartam. E nosso próximo vilão é pela segunda vez um ser humano, o Marinheiro John. E ele é tipo um pit boomer, só que foi pra frente.
E, mano, o Marinheiro John é simplesmente um vilão de A Lenda do Tesouro Perdido. E tudo nesse filme é completamente cinema. Assim, eu sou fanboy de A Lenda do Tesouro Perdido e eu não ligo de expressar isso aqui. E, mano, o jeito que ele é feito, mano, simplesmente é a maior vibe de vilãozão, porque ele não é só um cara que ele é o vilão e, tipo, os trens só ficam lá olhando. Não, o cara é imponente de verdade até pra trem, velho. Ele taca bomba no trilho. O cara é um doente, o cara é um terrorista. E ele é um dos poucos vilões que realmente tem algum tratamento de verdade na série, já que ele é preso. O que até que faz sentido ele ser um dos poucos, porque é um ser humano e os outros vilões são, tipo, sei lá, o vagão do mal que faz maldades. Além de que, sinceramente, na primeira vez que eu vi Ainda do Tesouro Perdido, não sei se eu só era burro ou se o plot do filme realmente é muito bom, mas realmente fiquei surpreso quando ele revelou que ele só usou o Thomas pra tentar roubar tudo lá e ele era o vilão do filme. Porque, tipo, mano, esse cara é a lenda. É, talvez pela minha reação, realmente eu era só muito burro mesmo. E o próximo vilão é o Vini. Sim, o Vini. Alguém lembra desse cara? Ninguém lembra desse cara. Nem eu deveria lembrar desse cara, mas eu tenho um ódio dele. Eu não gosto desse cara. É pra vocês que não lembram do tal do Vini, ele é esse carinha que aparece em A Grande Corrida. E, mano, eu simplesmente odeio esse cara. Ele é simplesmente um trem babaca, sei lá, dos Estados Unidos. Não sei de onde esse bicho é. Mas eu não gosto dele. Eu não tô nem lendo o roteiro. Eu escrevi um tiquinho de roteiro aqui, mas eu não tô lendo. Por isso eu tô falando tudo bizarro aqui. Eu não gosto desse cara, eu não quero nem mencionar esse cara. Vá pro inferno. Talvez eu tenha dado um exagerado assim, né? Tipo, só um pouquinho. Só um tiquinho. E nossos últimos vilões são Hurricane e Frank. E sim, muita gente não gosta de Journey Beyond Sodor, mas eu sou muito fã desse filme. Eu não sei, só na primeira vez que eu vi esse filme me pegou muito. Eu gosto muito desse filme até hoje. E eu sei que muita gente não gosta, mas. Ele tem seus defeitos, mas ele também acerta bastante. E eu acho que o Hurricane e a Frank como vilões desse filme são perfeitos. Tipo, eles se pagando de bonzinho, depois eles viram malvadões. Eu acho até meio esperado hoje em dia, mas como na época eu tava reassistindo Thomas, eu não pensei que eles botariam um plot desse do nada, então me pegou bastante na época que eu vi. E eu acho muito boa a batalha, entre aspas, final do filme. E a única coisa que eu acho ruim deles dois, além do resto, tipo, sei lá, os defeitos que todo o personagem tem, é que ele tem a redenção no final, que pessoalmente pra mim é um defeito porque não precisava, cara. E sim, é um desenho pra criança, mas tipo, sei lá, só escapava de lá e deixava os dois ali. Os caras tentaram pegar o Thomas e o James, cara. E o Hurricane, sim, ele ficou com a rodinha comida sapatão, não foi intencional. Mas, e daí, cara? Deixa o cara lá, deixa os manos no continente e vaza pra Sodor na hora. Porque dá uma redenção pra esses caras. Além do Beresford, eu não gosto do Beresford, ele é um merda. Ele também deveria ser contado como vilão, mas eu não queria estragar a lista. E esses foram os últimos vilões da TV Series. E sim, provavelmente tem muito mais vilões que eu acabei não cobrindo aqui. Tanto porque, sei lá, eu sou burro, mas tanto porque são da TV Series. E talvez tenha vilão do Origins Go. Eu não vejo esse desenho, então eu não sei se tem, mas se tivesse eles me avisam, mas eu não vou fazer vídeo deles. Mas basicamente é isso. Não é pouco, obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.